São imagens fantásticas, dotadas de grande plasticidade, instabilidade e projeção no espaço subjetivo, geralmente lógicas e sem relação temporal e espacial. Segundo Freud, são submetidas a mecanismos destinados a camuflar seu real significado, tais como condensação, deslocamento, dramatização e simbolização. Jung discorda dessa interpretação pejorativa de Freud. A teoria espírita ensina que existem alguns sonhos que são frutos da atividade da alma, semi-liberta da matéria, no plano espiritual. Tais sonhos em geral são planos de conhecimento e, às vezes, premonitórios, ou clarividentes. Pareidolias são imagens tomadas de empréstimo da realidade objetiva, mas com uma atribuição imaginativa adicional, sem implicar alteração do juízo crítico da realidade. São comuns nos delírios febris, sendo aqui, consideradas patológicas. Imagens eidéticas, ou intuitivas, também são, tais como a imaginação, parentes bastante próximas da percepção mediúnica, podendo confundir-se. O eidetismo é bastante comum na primeira infância, quando a criança possui amiguinhos ou brinquedos imaginários que, para elas, são reais. Geralmente desaparecem com a idade, mas por motivos os mais diversos, até mesmo hereditários, podem permanecer ativas nas personalidades adultas, mais sensíveis, com dotes artísticos ou mediúnicos. Um exemplo notável é o de Jung. Entre os artistas, Beethoven, Schumann, Rembrandt, entre outros, possuíam faculdade eidética plenamente desenvolvida. Ilusão é uma percepção deformada de um objeto real e presente. Em determinadas situações, como nos estados emocionais intensos, na desatenção etc., é comum a ocorrência de ilusões sensoriais. Diz o ditado popular que não há lobos pequenos, pois o medo intervém na apreciação das dimensões do animal perigoso. Alguns doentes mentais veem nas lâmpadas do teto olhos ou aparelhos que emitem raios elétricos etc. Paim. Outro paciente, ouve, nos ruídos dos vizinhos, injúrias e ameaças dirigidas à sua pessoa. Deve-se fazer o diagnóstico diferencial com as percepções delirantes de alguns esquizofrênicos paranoides. Alucinações são distúrbios senso-perceptivos quase sempre de natureza patológica, com raras exceções, tais como as alucinações hipnagógicas e hipnopômpicas, relacionadas ao adormecimento e ao acordar. Se os fenômenos mediúnicos fossem considerados de natureza patológica, o número de doentes mentais seria incrementado em progressão geométrica. Daí a importância do bom senso na delimitação entre o normal e o patológico. As alucinações já eram conhecidas desde a antiguidade, e Asclepíades afirmava que elas eram reais para os pacientes. O termo provém do latim alua, que significa ter o espírito extraviado. Entre os povos primitivos, dizer que se perdeu a alma é sinônimo de doença mental. Esquirol definiu, erradamente, as alucinações como sendo uma percepção sem objeto. Os fenômenos alucinatórios não são fruto de percepções e, para os pacientes, representam um objeto real. A posição espírita acrescenta que a hipótese das percepções extrasensoriais, como já foi dito, para explicar uma minoria de casos. Baillarger definiu as alucinações como sendo fruto de uma estimulação interna, de mecanismo cerebral, e não periférico, produzidas de dentro para fora. Secundariamente são projetadas no mundo objetivo e adquirem critérios de sensorialidade suficientes para serem aceitas pelo juízo da realidade como provenientes de um objeto real. Quando fruto de desordens mentais, são em geral sinais sugestivos de quadros de natureza psicótica. Segundo Servinho, Op. Cit. e André Luiz, idem, a percepção mediúnica é também de natureza intracerebral, mais especificamente subcortical, onde existiriam os denominados psicorreceptores, que captariam os estímulos de natureza extrafísica e, posteriormente, transmitidos ao córtex cerebral,
onde seriam percebidos de uma forma alucinatória. André Luiz ensina que, para que se processe o mecanismo mediúnico, é necessária uma certa dissociação entre o corpo físico e o psicossoma perispírito, ou corpo espiritual. A psiquiatria mecanicista tende a classificar toda a percepção extrasensorial como sendo patológica. Contudo, somente uma avaliação global das condições psíquicas da personalidade individual poderá confirmar, ou infirmar, a suposição de patologia de qualquer espécie, subjacente a essa classe de fenômenos. Mais adiante será vista que o critério de patologia mental está longe de ser consistente e que existem divergências fundamentais entre as diferentes correntes, mesmo dentro da ciência oficial. Devem ser levados em consideração critérios biológicos, psicológicos, antropológicos, sociológicos, culturais e até mesmo políticos. Existem países em que dissidência política é considerada sintoma de patologia mental. Esses critérios variam no tempo e no espaço, sendo, em geral, pouco objetivos. Servinho pergunta: até que ponto as alucinações dos santos, profetas ou médiuns coincidem com uma realidade extrasensível? Que crédito podemos dar à interpretação figurativa que os visionários de todos os tempos nos dão de um mundo que escapa das limitações sensoriais? Até onde a percepção da realidade física tem um caráter alucinatório? Cite. Já se comprovou que, se a organização do sistema nervoso fosse outra, outro seria o aspecto do universo percebido. Segundo Pavlov, os cães veem o mundo em nuances de preto e branco. Em relação a eles, somos todos alucinados, vivendo num estranho sonho colorido. Servino afirma que o mecanismo da projeção, que intervém igualmente nas alucinações patológicas e nas imagens mediúnicas, integra, igualmente, a percepção normal. Penfield, estimulando eletricamente o córtex de pacientes prestes a se submeterem a intervenções neurocirúrgicas, produziu vivências alucinatórias clássicas, no sentido de Bailager, do tipo psicossensoriais. Existem também as alucinações induzidas pelas substâncias psicodislépticas, que serão discutidas mais adiante. Assim, a existência de um componente alucinatório na percepção real concede, à experiência visionária, certa hierarquia como fonte de conhecimento. Servinho. Segundo o Espiritismo, existem, sem dúvida alguma, imagens que correspondem a uma realidade não física. Claro está que essa hipótese não exclui a existência de casos mórbidos, cuja característica principal é a deformação da realidade objetiva, quer natural quer sobrenatural, sob uma roupagem simbólica, segundo o dinamismo próprio da personalidade do doente. Daí o termo usual de alienação mental, ou ruptura, ou clivagem splitting. Dostoiévski captou essa característica fundamental da patologia mental, de modo tão genial, que o nome do protagonista da sua obra Crime e Castigo é Raskolnikov, que, em russo, significa fendido. Em psicopatologia existem grandes obstáculos em se rotular todas as alucinações como sendo de fundo mórbido. O maior deles, segundo Henriet, é a existência de fenômenos alucinatórios nos indivíduos aparentemente sãos, psiquicamente falando. Outra dificuldade reside na impossibilidade de se fazer uma abstração do contexto psíquico da pessoa que alucina, a não ser pela artificial distinção entre as alucinações psicossensoriais e as psíquicas. Isso porque já foi demonstrado que elas não têm estrutura independente da personalidade do indivíduo que alucina. Idem. Bozano cita o caso de que certa mãe vê voar, em deserta planura, um passarinho, do qual caem as asas, e, súbito, pouco depois lhe morre o filho. Lombroso cita o caso de uma pessoa que vê um esquife na casa de um parente, e este, também, pouco depois falece. As mentalidades positivistas não veem nesses exemplos nada mais que pura casualidade,
mas estudos estatísticos conseguiram demonstrar um desvio estatístico significativo, o que descarta a possibilidade de se desconsiderar a hipótese de uma relação desconhecida, pelo menos matematicamente falando. A dificuldade é a mesma dos físicos em determinar quais as possibilidades da localização de um elétron num determinado ponto, num dado instante. Daí o famoso princípio da indeterminação de Heisenberg. De um modo geral, o médium entra em contato com uma realidade extrasensível e a descreve em linguagem alucinatória, mais ou menos exuberante, mais ou menos simbólica, conforme a intensidade e a natureza de seu temperamento artístico, servinho. A casuística é vastíssima, e existe uma literatura extensa sobre o tema. Bozano cita comovente episódio de uma menina que, nos seus 3 últimos dias de vida, vê um irmãozinho defunto e outras entidades espirituais, e com eles conversa ao mesmo tempo que se lhe apresentam passageiras visões do além. Richetti cita o caso de Rai, com idade de 2 anos e 7 meses, vê seu irmãozinho que acabara de morrer e que o chamava. Mamãe, disse ele, o irmãozinho sorriu para mim, ele quer levar-me. O pequeno Rai morreu 2 meses depois. Tais exemplos são aparentemente banais, e o psicólogo irá supor, certamente, na ocorrência de puro eidetismo. Mas existe aqui um aspecto premonitório que suscita sempre a hipótese da ocorrência de mediunismo, associada ao eidetismo nas crianças citadas. As relações entre eidetismo, mediunismo e arte constituem belo tema para um estudo aprofundado, servinho. É de interesse enviar o leitor aos grandes clássicos da literatura universal, tanto espiritualistas como não, tais como Platão, São Paulo, Santa Teresa de Ávila, São João da Cruz, São Tomás de Aquino, Santo Inácio de Loyola, São Francisco de Assis, Aníbal Zante, M. Blavatsky, Proust, Goethe, Dante, Beethoven, além da literatura metapsíquica, espírita, parapsicológica etc. O grande sábio psicólogo norte-americano William James revela que não pode haver dúvida de que, na verdade, uma vida religiosa, levada de modo que exclua tudo mais, tende a tornar a pessoa excepcional e excêntrica, e que os gênios na esfera religiosa têm mostrado, não raro, sintomas de instabilidade nervosa, exaltada instabilidade emocional, e sofrido de melancolia, sujeitos como estavam a obsessões e ideias fixas, transes, vozes, visões e toda sorte de peculiaridades classificadas, de ordinário, como patológicas ou cite. O autor citado observou que as pessoas comuns tendem a anular o valor espiritual das vivências de caráter religioso, fazendo racionalizações, tais como: Alfredo acredita na imortalidade porque seu temperamento é muito emocional. A melancolia de Guilherme a respeito do universo é fruto da má digestão. O prazer que Elisa encontra na igreja é um sintoma de sua constituição histérica. Outros dizem: as macerações dos santos e a devoção dos missionários são apenas manifestações de uma perversão do instinto paterno de auto-sacrifício ou para a monja histérica. Cristo é apenas o substituto imaginário de um objeto mais terreno de afeição etc. Idem. O materialismo médico dá cabo de São Paulo, explicando sua visão na estrada de Damasco como uma descarga violenta do córtex occipital, visto ter sido ele epiléptico. Taxa Santa Teresa de histérica, São Francisco de Assis vítima de uma degenerescência hereditária etc. À luz da fenomenologia, por exemplo, Cristo seria um caso provável de esquizofrenia paranoide, com delírio de grandeza mística. William James declara que argumentar com a causação orgânica de um estado de espírito religioso para refutar-lhe a pretensão de ter um valor espiritual superior é totalmente ilógico e arbitrário. Essas críticas empedernidas não serão mais consideradas neste trabalho, uma vez que o método científico foi liberado de suas amarras mais cruentas graças aos avanços da física das partículas subatômicas. As explicações pretensiosas de feição psicopatológica,
psicanalítica, neurológica, etc. Não tem aqui grande serventia, uma vez que nomear ou rotular um sintoma não implica a elucidação do seu mecanismo psicofisiológico. É fato notório, como já foi citado, que, de maneira geral, os psiquiatras não entendem nada do que se passa na mente dos seus clientes. Em se tratando de vivências de feição religiosa ou paranormal, o grau de conhecimento tende a zero, a menos que tenham eles próprios vivências que possam servir como termos de comparação. Caso contrário, em que se apoiar? Tudo acaba sendo incluído na vala comum do bizarro, quando não patológico. Para tal não falta terminologia bombástica e bastante pomposa, quase impenetrável por facultativos de outras especialidades. Claro está que passa longe a ideia de rejeitar aqui o enorme conjunto de conhecimentos adquirido pelas ciências do comportamento. A crítica é dirigida apenas às interpretações unilaterais, com prejuízos intelectuais e afetivos. O autor já pôde observar a raiva que certos especialistas experimentam diante da mera suposição de fenomenologia parapsicológica por parte de algum colega. William James assinala que, para avaliação dessa categoria de fenômenos, a luminosidade imediata, a razoabilidade filosófica e o valor moral são os critérios mais legítimos. A posição espírita vai além, ao propor métodos experimentais que possibilitem a constatação empírica dessa classe de fenômenos. William James possui o mérito da introdução do método pragmático no estudo dos fenômenos mentais. Pelos frutos os conhecereis, não pelas raízes. Nas ciências naturais e nas artes industriais jamais ocorre alguém tentar refutar opiniões pondo a nua constituição neurótica do autor. As opiniões aqui são invariavelmente testadas pela lógica e pela experiência, seja qual for o tipo neurológico de quem as esposa. Não deveria ser diferente, em se tratando de opiniões religiosas. E acrescenta, os materialistas médicos, portanto, são apenas outros tantos dogmatistas retardatários, que torcem os argumentos dos predecessores utilizando o critério da origem de modo destrutivo, em vez de fazê-lo de modo construtivo. Quem se der ao trabalho de estudar minuciosamente a extensa obra de Santa Teresa de Ávila, verá que suas vivências diferem em gênero, número e grau daquelas descritas pelos pacientes com ideação delirante alucinatória. Eis um exemplo, citado por William James. Como o sono imperfeito que, em vez de dar mais força à cabeça, a deixa ainda mais exausta, o resultado de meras operações da imaginação é o enfraquecimento da alma. Em lugar de nutrição e energia, ela colhe tão só lassidão e repugnância, ao passo que uma visão celeste autêntica lhe proporciona uma messe de inefáveis riquezas espirituais e uma admirável renovação das forças do corpo. Opus essas razões aos que tão frequentemente acusaram minhas visões de serem obra do inimigo do gênero humano ou desporto da minha imaginação. Mostrei-lhes as joias que a mão divina deixara comigo, minhas verdadeiras disposições. Todos quantos me conheceram perceberam que eu estava mudada, meu confessor foi testemunha disso. A melhoria, palpável em todos os sentidos, longe de estar oculta, era bem brilhantemente evidente para todos os homens. Uma análise dos escritos da santa revela um estilo do mais alto valor literário. Tanto a sintaxe quanto a semântica são perfeitas. Os conceitos são precisos, o discurso coerente, o raciocínio lógico, as relações conceptuais estão preservadas, e parece haver uma boa modulação afetiva. O critério mais importante, em saúde mental, o pragmatismo útil, não está comprometido. Pelo contrário, a santa comprovou, com a reforma da Ordem dos Carmelitas, criando os descalços, fundando dezenas de mosteiros e conventos, sua extraordinária vitalidade e sentido de responsabilidade social. Todo psicoterapeuta sabe bem acerca das dificuldades em reinserir seus clientes no mercado de trabalho. É notória a bulia, a lassidão, a ociosidade e a desmotivação,
Além do estreitamento do horizonte existencial tanto dos pacientes internos quanto ambulatoriais. Em sua autobiografia, Annie Besant diz o seguinte: muitas pessoas nutrem bons sentimentos para com qualquer boa causa, mas poucas se esforçam por ajudá-la, e muito poucas arriscarão alguma coisa para apoiá-la. Quem se der ao trabalho de ler atentamente o livro da vida de Santa Teresa poderá tirar suas próprias conclusões. Será apresentado a seguir um caso clínico, igualmente famoso, para uma análise comparativa entre personalidade mediúnica e patológica. Trata-se do famoso caso Geber, estudado por Freud, o qual era presidente da Corte Superior Regional de Dresden. Era advogado dotado de inteligência, habilidade e posição social superiores. Quando se tornou vítima de uma doença mental, concebeu a ideia de que, através da intermediação de potentes raios vindos de Deus, estava se transformando numa mulher e, assim, iria dar nascimento a uma forma de vida mais gloriosa do que a que povoava a Alemanha. John Nemia. Geber achava que o seu antigo neurologista Fleischmann, juntamente com outros demônios do mal, tentava apossar-se dele, a fim de forçá-lo a transformar-se numa prostituta, para satisfazer a luxúria de uma legião de espíritos infernais. Com isso escreveu sua autobiografia, Memoirs of My Nervousness, porque pensava que a profissão médica estava interessada no curioso fenômeno biológico de um homem que se transformava numa mulher. Durante os meus primeiros meses que os milagres nos meus olhos realizavam-se por pequenos homens, bastante iguais aos que mencionei quando descrevi o milagre dirigido contra minha coluna dorsal. Esses homenzinhos eram um dos mais notáveis e, mesmo para mim, um dos mais misteriosos fenômenos, mas não tenho a menor dúvida quanto à realidade objetiva desses acontecimentos, porquanto vi esses homenzinhos inúmeras vezes com os meus próprios olhos e ouvi suas vozes. O extraordinário sobre o caso era que os espíritos uns nervos isolados podiam, sob certas condições, tendo em vista objetivos particulares, tomar a forma de minúsculas figuras humanas, como mencionado anteriormente, de uns poucos milímetros apenas e, como tais, fomentavam discórdias em todas as partes do meu corpo, tanto internamente quanto na superfície. Os que se ocupavam com o abrir e fechar dos olhos permaneciam acima dos olhos, nas sobrancelhas e, daí, puxavam cílios para cima e para baixo, a seu bel prazer, com filamentos finos como teias de aranha. Aqui, também, os encarregados eram habitualmente um Fleischmann pequenino e um pequeno VW e algumas vezes, ainda mais um homenzinho que saíra da alma de Daniel Futtegot Fleischmann que, por esse tempo, ainda existia. Toda vez que eu mostrava sinais de que me achava indisposto a permitir que as minhas pálpebras fossem puxadas para baixo e efetivamente me opunha a isto, o homenzinho mostrava-se agastado e expressava este desgosto chamando-me de miserável. Se os afastava dos meus olhos com uma esponja, o ato era considerado pelos raios como uma espécie de crime contra a dádiva dos milagres de Deus. Incidentalmente, o ato de afastá-los tinha sempre apenas um efeito temporário, porquanto os homenzinhos reuniam-se quase que continuamente na minha cabeça, em grande número. Eram chamados diabinhos. Literalmente davam voltas na minha cabeça, fuçado com curiosidade, a fim de se cientificarem se novas destruições haviam ocorrido na minha cabeça pelos milagres. De uma certa maneira, chegavam até a compartilhar das minhas refeições, servindo-se a si mesmos de um bocado, embora naturalmente de um pequeno bocado, do alimento que eu comia. Isso fazia com que parecessem temporariamente inchados, mas também menos ativos e menos destrutivos nas suas intenções. Alguns dos diabinhos participavam de um milagre que se realizava frequentemente contra minha cabeça e do qual agora direi um pouco mais. Esse talvez fosse o mais abominável de todos os milagres, depois do milagre da compressão do peito. A expressão usada para mencioná-lo, se me recordo bem, era máquina de compressão da cabeça. Em virtude de muitas incidências de raios etc.,
Aparecera na minha caixa craniana uma profunda fissura ou rasgão, mais ou menos na área mediana, que provavelmente não era visível da parte externa, mas visível da parte interna. Os diabinhos postavam-se em cada um dos lados dessa fissura e comprimiam minha cabeça como se fosse um torno, fazendo girar uma espécie de parafuso, fazendo com que minha cabeça, temporariamente, assumisse uma forma alongada, quase que de uma pera. Produzia um efeito extremamente ameaçador, particularmente porque era acompanhada de uma dor intensa. Não é preciso ser especialista para perceber que Schreiber apresentava grave distúrbio mental, de natureza psicótica. Sua ideação é francamente delirante, com pensamento paralógico, eivado de neologismos, ideias de autorreferência, alucinações visuais, auditivas, sinestésicas, com perda do juízo crítico da realidade e do estado mórbido. O humor básico pode ser classificado como sendo delirante. O quadro é francamente paranoide. Freud interpretou a forma de delírio desenvolvida por Schreiber como psicogênico, sendo pois uma forma de delírio secundário. É possível que outros especialistas não concordem com essa interpretação de Freud, que não era psiquiatra e tinha pouca experiência com psicóticos. Além do mais, ele não examinou Schreiber pessoalmente. Para Freud, o delírio em questão é uma forma extrema de defesa contra a emergência de impulsos homossexuais, que são projetados no exterior, sendo transformados no sentimento oposto, isto é, ódio, daí a afeição persecutória. O objeto principal do amor homossexual de Schreiber era provavelmente o neurologista Fleischmann, pois ocupava o centro do quadro persecutório. A partir desse caso, Freud concluiu que todos os casos paranoides, paranoia, esquizofrenia paranoide, parafrenia etc., seriam fruto de impulsos homossexuais latentes. Essa tendência de generalizar, a partir de casos isolados, era talvez a maior deficiência do pensamento de Freud, em que pesa sua inegável genialidade. Em psicopatologia, os delírios são descritos como sendo uma alteração dos juízos. Do ponto de vista da lógica formal, a peculiaridade dos juízos é ser uma forma de pensamento enunciativo, asseverativo, e afirmação ou a negação de uma relação entre dois conceitos, entre um sujeito e um predicado, entre uma percepção e um conceito etc. O juízo pode expressar a verdade ou o erro, conforme sua afirmação corresponda, ou não, à realidade. Por essa razão, o único critério de veracidade dos juízos é sua consonância com a realidade objetiva. De uma maneira geral, alguns especialistas tendem, erradamente, a classificar, como sendo patológicos, alguns juízos que estejam em desacordo com suas crenças, materialistas, por exemplo. Essa atitude desequilibrada, inconsciente, de se julgar um paradigma da normalidade, foi denominada por Jung como inflação do ego. Uma outra fonte de erro diagnóstico, por parte dos psicopatologistas, é a tendência a dar por encerrado o caso, assim que se consegue rotular os fenômenos com um nome técnico, apesar de não se ter a menor ideia daquilo que realmente se passa na mente do paciente. Para Kraepelin, as ideias delirantes são morbidamente falseadas e não são acessíveis à correção por meio de argumentos. Bunke as define como sendo fruto de um erro morbidamente originado e incorrigível. Geralmente possuem uma convicção extraordinária, uma certeza notável, são impermeáveis à refutação lógica e experiência objetiva, teste da realidade. Possuem também uma conspícua inverossimilhança de conteúdo, são bizarras, extravagantes e ilógicas. Geralmente produzem, no observador, uma impressão de estranheza. O contrário pode ser dito a respeito das experiências transcendentais. Possuem um caráter luminoso, sagrado, contagioso, dando um sentimento de alegria, felicidade, paz, harmonia com a vida e com as pessoas, mesmo as supostamente inimigas, leveza e claridade interior.
Mais do que a análise cognitiva do conteúdo do pensamento enunciado, é a penetração empática que dá as bases do diagnóstico diferencial. À guisa de comparação com o estado mental de Geber, será apresentado, a seguir, uma descrição da perita das peritas na descrição dos estados elevados de consciência. Santa Teresa de Ávila, agraciada pelo Papa Paulo VI com o título inédito de Doutora Universal da Igreja. O elemento mais importante no diagnóstico é o humor. O humor delirante é angustioso, opressivo, rancoroso, vingativo, suspicaz, susceptível e altamente distorcido da realidade, pelo mecanismo da projeção. A atmosfera psíquica de alienação mental. O humor do estático, ao vivenciar as realidades dos elevados estados da alma e, por extensão, dos elevados planos espirituais é oposto, alegria, amor universal, encantamento, desprendimento, abnegação, esperança, beatitude, grande claridade dos processos mentais, etc. Outro elemento importante é o comprometimento com as atividades produtivas e com a realidade. Enquanto que a personalidade delirante é dereísta, ensimesmada, abúlica e é pragmática, a personalidade individuada, para se utilizar um termo junguiano, é extraordinariamente produtiva, pragmática, desprendida, caridosa, com extremado espírito de renúncia e autossacrifício. Outra distinção fundamental é a relação entre o eu e os processos inconscientes. Nas pessoas normais e saudáveis, as portas do inconsciente estão mais ou menos fechadas. E apenas indiretamente o material inconsciente rompe na consciência, através dos sonhos, dos atos falhos, das produções artísticas, etc. Nas personalidades psicóticas, ao contrário, o material inconsciente rompe na consciência com violência e com uma irresistível compulsão no sentir, no pensar e no agir, subjugando completamente o eu, que atribui o material, erradamente, como proveniente da realidade exterior. O complexo do ego se fragmenta e o contato com a realidade fica gravemente comprometido, quando não impossibilitado. Dissolvem-se os limites entre as próprias fantasias, impulsos, desejos e os objetos exteriores. Devido a essa ruptura fundamental, Bleuler propôs o termo esquizofrenia, de schizo igual ofendido e prenos igual espírito. O oposto pode ser observado nas personalidades mediúnicas equilibradas, estáticas ou paranormais, com elevado grau de amadurecimento ou em avançado estágio de individualização, ou com grande evolução espiritual, conforme terminologia espírita. Possuem uma maior ou menor abertura das instâncias do inconsciente, mas o ego é suficientemente forte para integrar e assimilar o material, solucionar os conflitos, traumas, controlar os impulsos menos construtivos, etc. Esse processo é simbolizado pelo mito de Teseu no labirinto a enfrentar o Minotauro, com auxílio do fio de Ariadne, vencendo e assimilando a energia psíquica das profundezas. A luta que não é de caráter destrutivo, e as tendências regressivas, simbolizadas pelo Minotauro, não devem ser alijadas, nem reprimidas, nem rechaçadas, mas dissolvidas e assimiladas como energia psíquica adicional ao ego, pelo mecanismo da sublimação. Ao contrário de Freud, que apresentou uma visão pejorativa do inconsciente, Jung descreve a ocorrência de inesgotável fonte de sabedoria, amor e iluminação, no centro da alma. Com isso concorda a posição espírita, ao ensinar que a alma é de natureza divina. Quer do inconsciente do indivíduo, quer dos planos superiores da espiritualidade, esse material luminoso encontra a passagem via subcórtex e daí, atingindo o eu, é elaborado em produções artísticas, mediúnicas, científicas ou laborativas. Eis alguns exemplos descritos por Santa Teresa. Estando, pois, uma vez sozinha, sem ter pessoa em quem descansar, não podia rezar, nem ler, estava como uma pessoa espantada de tanta tribulação e temor de que o demônio, ou espíritos maus,
Em terminologia espírita, me podia enganar, toda alvorotada e aflita sem saber que fazer de mim. Nesta aflição me vi algumas e até muitas vezes, embora não me pareça que nenhuma em tanto extremo como esta. Estive assim 4 ou 5 horas, em que não houve para mim consolação alguma nem do céu nem da terra, se não me deixou o Senhor padecer temendo-me perigos. Estando eu, pois, nesta grande aflição ainda não tendo então começado a ter nenhuma visão, só estas palavras bastaram para me atirar e aquietar-me de todo: não tenhas medo, filha, sou eu e não te desampararei, não temas. E eis-me aqui, só com estas palavras, sossegada, com fortaleza, com ânimo, com segurança, com uma quietude e luz que, num momento vi minha alma feita outra e parece-me que a sustentaria contra todo mundo que aquela fala era de Deus. Oh, que bom Deus! Obras completas, ed. Carmelo, 1970. Pags. 207 a 208. Mais adiante, estando um dia do glorioso São Pedro em oração, vi ao pé de mim o senti, para melhor dizer, pois nem com os olhos do corpo nem com os da alma não vi nada, mas parecia-me que Cristo estava ali mesmo junto ao pé de mim e via ser Ele que me falava, segundo me parece. Eu, como estava ignorantíssima que pudesse haver semelhante visão, deu-me um grande temor a princípio, parecia-me andar sempre a meu lado Jesus Cristo e, como não era visão imaginária, não via sob que forma, mas sentia muito claramente estar Ele sempre a meu lado direito e que era testemunha de tudo quanto eu fazia. Idem. Pag. 217. Estando um dia em oração, quis o Senhor mostrar-me suas mãos com tão grandíssima formosura que não poderiam encarecer. Pag. 228. Poucos dias depois vi também aquele divino rosto que de todo, me parece, me deixou absorta. Não podia entender por que era que o Senhor se mostrava assim pouco a pouco. Depois compreendi que o Senhor me ia levando conforme a minha fraqueza natural. Idem. Um dia de São Paulo, estando à missa, se me representou toda esta humanidade sacratíssima, como se pinta ressuscitado, com tanta formosura e majestade. Esta visão, embora seja imaginária, nunca vi com os olhos corporais, nem a nenhuma, senão com os olhos da alma. Dizem, os que sabem melhor do que eu, ser mais perfeita visão passada do que esta, e essa muito mais do que as que se veem com os olhos corporais. Estas, dizem, que são as mais baixas e onde o demônio mais ilusões pode fazer, e também me acontecia, depois de passada a visão, isto era logo em seguida a traço, pensar eu também que seria ilusão minha e afligia-me de tê-lo dito ao confessor, julgando que o teria enganado. Idem. Como consequência das suas vivências, a santa experimentou, fartas afrontas e trabalhos passem de zelo e fartos temores e fartas perseguições. Tão certo lhes parecia que eu tinha demônio que algumas pessoas me queriam exorcizar. Idem. Pag. 240. A santa teve então uma prova material das suas visões. Uma vez, tendo a cruz na mão, que a trazia num rosário, pegou nela o Senhor com a sua e quando me tornou a dar tinha 4 pedras grandes, muito mais preciosas que diamantes, isto sem comparação. É que nem quase mesmo aí pode haver como os que se vê de sobrenatural, pois o diamante parecia coisa contrafeita e imperfeita à vista das pedras preciosas que lá se vêem. Disse-me o Senhor que assim haveria de aí em diante, e assim foi que não vi a madeira de que era feita, senão estas pedras, mas isto a ninguém acontecia senão a mim. Idem. Pag. 243. Descreve na página 246 a visão mais famosa, que mereceu uma estátua, em mármore, exposta na galeria do Vaticano. Via um anjo ao pé de mim, para o lado esquerdo, em forma corporal, o que não costumo ver senão em maravilha. Ainda que por muitas vezes se me representam anjos, é sem os ver, senão como na visão passada, que disse primeiro. Nesta visão quis o Senhor que o visse assim, não era grande, mas pequeno, formoso em extremo,
o rosto tão encendido que parecia dos mais sublimes que parecem todos se abrasam. Devem ser os que chamam querubins, que os nomes não nos dizem, mas bem vejo que no céu há tanta diferença de uns anjos a outros e destes a outros que eu não saberia dizer. Vi ali nas mãos um dardo de ouro comprido e no fim da ponta de ferro me parecia que tinha um pouco de fogo. Parecia-me meter-me este pelo coração algumas vezes e que me chegava às entranhas. Ao tirá-lo dir-se-ia que as levava consigo, e me deixava toda abrasada em grande amor de Deus. E assim, sucessivamente, suas confissões perfazem 1407 páginas do mais puro estilo literário. Convém discutir aqui o evidente simbolismo sexual da última visão descrita. O autor não engrossa a fileira dos iconoclastas, mas as experiências religiosas são tão naturais como os fenômenos psicológicos corriqueiros, segundo o Espiritismo. Da perspectiva da psiquiatria mecanicista, as vivências acima descritas bem que poderiam cair na vala comum daquelas descritas anteriormente, isto é, os delírios patológicos do infeliz Geber. Quando muito, poderia ser encarada como raptos de natureza histérica, com patoplastia católica. Um dado favorável a essa interpretação poderia ser o modo de vida antinatural das monjas enclausuradas, o sistema mais radical de repressão dos impulsos biológicos que se conhece. Parece ser superado apenas pelos monges emparedados do Oriente. Outro ponto também suspeito, além das alucinações, é claro, seria o intenso colorido emocional da santa, embora a excitabilidade histérica seja mais do tipo fogo de palha, o que não é o caso presente, já que a santa passava dias abrasada. Está claro que a ninguém é lícito emitir qualquer juízo sobre o material descrito sem levar em consideração o contexto global da personalidade da santa, sua história pregressa, suas crenças, seus valores, seus ideais, seu temperamento, seu estado físico, seu caráter, sua educação, a cultura medieval católica onde estava inserida, seu padrão genético, sua história familiar, etc. As personalidades histéricas são caracterizadas pela evidente maturidade psicossexual e emocional, infantilidade, instabilidade, mudanças abruptas do estado de ânimo, manipulação do ambiente, teatralidade, podendo mesmo desenvolver traços mitômanos e chantagistas. Como tal são, via de regra, dependentes, pouco produtivas, hipobúlicas, incapazes de persistir na liderança de causas coletivas. Não parece serem essas as características da personalidade da santa, que foi uma das personalidades mais criativas e reformadoras de toda a história do catolicismo. Sua vida foi, em todos os sentidos, do tipo heróico. Sua personalidade, através dos séculos, agiganta-se a partir das brumas da Idade Média, tanto do ponto de vista filosófico como psicológico, religioso e social. Inteligência genial, grande escritora, perita das peritas, segundo William James, Op. Cit., consumada psicóloga, mística grandiosa. A Igreja lhe fez justiça, 4 séculos após a sua morte, conferindo-lhe o título de doutora universal, a primeira a receber essa honraria em 2000 anos de catolicismo. Santa Teresa foi, certamente, uma extraordinária personalidade mediúnica, protagonista dos mais extraordinários fenômenos paranormais. A personalidade de Geber contrasta com a dela de forma iniludível. A forma e o conteúdo do seu pensamento, seus conceitos, neologismos, seu humor angustioso, delirante, o quadro mental assombroso e bizarro, revelam as diferenças fundamentais entre a psicose e a iluminação espiritual. Claro está que as personalidades mediúnicas não estão isentas de alterações psicopatológicas. Nem mesmo a santa. A própria posição espírita reconhece a anormalidade da mediunidade, conforme já foi transcrito de André Luiz. Mas a anormalidade mediúnica é mais um desvio estatístico da média do que doença, embora essa possa também existir.
Mas já foi citado William James, para quem a anormalidade não implica a afirmação das experiências religiosas. Está além do alcance das possibilidades do autor a análise do simbolismo da visão de Santa Teresa e o anjo em forma corporal. Contudo, algumas considerações poderiam ser aqui aventadas, com muita cautela, apenas como suposições. O místico hindu Paramahansa Yogananda assevera que a união entre os amantes implica intercâmbio de energias espirituais semelhantes às do êxtase, onde a alma estabelece contato com a própria divindade. Esse aspecto foi analisado por Jung, em seus aspectos psicológicos na sua difícil obra Psicologia da Transferência. Quem se der ao trabalho de estudar atentamente São João da Cruz verá a quantidade enorme de simbolismo sexual em suas poesias. O autor espiritual Emmanuel afirma que missionários do devotamento vibram em faixas de amor sublime, quase sempre inacessíveis à compreensão, vida e sexo. Feb. 1970, pág. 107. Revela, anteriormente, que as leis do universo não destroem o instinto, mas transformam-no em razão e angelitude, na passagem dos evos, pelos mecanismos da sublimação. Mais adiante, estímulos genésicos, são ingredientes da vida e da evolução, criados pela mesma providência divina para sustentação e elevação, idem, pág. 106. Esse autor, e por extensão, a posição espírita, apresenta uma visão natural a respeito do sexo, portanto não indutora de desequilíbrio psíquico, quer pela repressão pura, quer pela promiscuidade, também indutora de distúrbios mentais. Diante do sexo, não nos achamos, de modo nenhum, à frente de um despenhadeiro para as trevas, mas perante a fonte viva das energias em que a sabedoria do universo situou o laboratório das formas físicas e a usina dos estímulos espirituais idem, pág. 104. Emmanuel aprofunda o estudo da sexualidade humana até os abismos da evolução filogenética. Toda criatura traz consigo, devidamente estratificada, a herança incomensurável das experiências sexuais vividas nos reinos inferiores da natureza, idem, pág. 102, e que o instinto sexual, exprimindo amor em expansão incessante, nas profundezas da vida, orientando os processos da evolução. Esse autor espiritual enfatiza a importância da energia sexual que, na essência, verte da criação divina para a constituição e sustentação de todas as criaturas. Com ela e por ela é que todas as civilizações da Terra se levantaram, legando ao homem preciosa herança na viagem para a sublimação definitiva, entendendo-se, porém, que criatura alguma, no plano da razão, se utilizará dela, nas relações com outra criatura, sem consequências felizes ou infelizes, construtivas ou destrutivas, conforme a orientação que se lhe dê idem pág. 27. Em relação às demais religiões, com respeito às disfunções sexuais, é a doutrina espírita que adota uma das posturas mais humanística, não repressiva nem acusatória e, portanto, mais terapêutica, companheiros da Terra, à frente de todas as complicações e problemas do sexo. Abstende-vos de censura e condenação idem, pág. 109. Essa atitude liberal parece ser a que mais se aproxima do liberalismo responsável do Cristo, ao conviver com prostitutas, cobradores de impostos, enfim, as classes rejeitadas e oprimidas pelo eclesiarquismo da época. Essa atitude compassiva e de aceitação é condição sine qua non para o êxito terapêutico nos consultórios analíticos, psicológicos e psiquiátricos. Provavelmente não foi mera casualidade o fato de Maria de Magdala, a prostituta convertida, cujos pecados foram perdoados porque muito havia amado, ter sido a primeira pessoa a receber a boa nova da ressurreição do Cristo, privilégio não concedido à Virgem concebida sem pecado. Esses temas são explosivos, mas casos como o de Schreber obrigam o terapeuta a meditar mais profundamente sobre os mesmos. Esse tema é de importância capital em psicopatologia e em psicoterapia,
E o exemplo de Geber ilustra, segundo Freud, o grau de devastação mental a que podem levar conflitos não resolvidos de natureza sexual. De start, o posicionamento não radical da teoria espírita tem importância fundamental na profilaxia de distúrbios psiquiátricos. Considerando novamente o Evangelho, eis a atitude do Cristo diante do pecado: mulher, onde estão aqueles teus acusadores? Ninguém te condenou? Nem eu também te condeno. Vai-te, e não peques mais. João 8:2.10,11. Convém repisar que a promiscuidade é tão perniciosa quanto a repressão pura, sendo também causa de distúrbios mentais. A perda da capacidade de estabelecer relações autênticas, com comportamento sexual promíscuo, é um dos sinais da esquizofrenia. Em geral, os grandes romancistas captam as realidades da alma de um modo muito mais completo do que os próprios psicoterapeutas. É o caso do Prêmio Nobel de Literatura Hermance, com o impressionante romance alegórico Siddhartha. A iluminação do herói Siddhartha, e a neurose e o desespero de Govinda trazem em si um profundo conhecimento das realidades dos mecanismos psicodinâmicos da alma, embora a maioria dos homens esteja despreparada para voos como empreendido pelo primeiro. O caminho do amadurecimento da personalidade, ou do desenvolvimento espiritual é estreito como fio de uma navalha. Aqueles que se transviam na luxúria, na licenciosidade, na libertinagem e na promiscuidade perdem uma das mais importantes qualidades do gênero humano, a capacidade de estabelecer relações profundas, autênticas, duradouras e profícuas. Caem num vazio existencial de dolorosas consequências. No processo de iluminação interior que, segundo Jung, não se trata de ficar imaginando figuras de luz, mas sim em tornar a escuridão consciente, isto é, em ampliar as fronteiras do eu, em abarcar cada vez mais os tesouros e eliminar as escórias do inconsciente, existem grandes riscos, perigosos acontecimentos tanto internos como externos. O caminho do equilíbrio é representado pela senda estreita de um mecanismo psicodinâmico denominado sublimação. É um processo extremamente difícil, pois implica processos dolorosos de renúncia, de repressão equilibrada e de investimento de energia libidinal em objetivos mais elevados. Sublimação difere em gênero, número e grau de repressão, racionalização, intelectualização, identificação, deslocamento, projeção, formação reativa, isolamento, etc. Pessoas puritanas, rígidas, formalísticas tendem a ser intolerantes, susceptíveis, rancorosas, ciumentas e invejosas, enfim, neuróticas, bloqueando o próprio desenvolvimento espiritual. Em psicologia da transferência, Jung indica que o êxito ou fracasso do tratamento psicoterápico tem, no fundo, muito a ver com o problema da transferência, que é um processo ligado à sublimação. Diz que para uns, pode ser remédio, para outros veneno. Pag. 35. Em OI, o psicanalista R. Johnson faz interessantíssimo estudo psicológico do amor romântico. As dificuldades desse tema são tremendas, e não caberia, num trabalho tão superficial como este, o aprofundamento do mesmo, nem possui o autor capacitação para tal tarefa. Roga-se ao leitor o estudo de conceitos junguianos, tais como Mysterium Conjunctionis, Donum Dei et Secretum Altissimi, etc. Aqui o campo da psicologia adentra os mistérios últimos da alma, e o próprio Jung reconheceu sua incapacidade em ir adiante. A esse respeito, von Rosenroth declarou: procuro, não afirmo, nada determino aqui nem dito, conjeturo, esforço-me, comparo, tento, interrogo. Além do caso Geber, serão citados alguns exemplos ilustrativos de distúrbios mentais. Weitbrecht apresenta o seguinte: quando percebi que chamavam 3 vezes às 12 horas em ponto no andar inferior e que um Volkswagen vermelho passava rápido pela rua, senti um medo terrível e compreendi que se havia decidido o destino da Europa.
Esse é um exemplo de percepção delirante, que segundo Kurt Schneider é sinal de psicose esquizofrênica. Essa vivência deve ser diferenciada da percepção extrasensorial, pois é vivenciada pelo ego como algo imposto a partir de uma outra realidade. Contudo é de natureza patológica, por atribuir a uma percepção um significado anômalo, no sentido autorreferente. Esse significado é estranho, bizarro, inverossímil e vivenciado como se fosse uma revelação, com uma aura luminosa. Tem alguma semelhança formal com o que Jung denominou sincronicidade, mas os mecanismos psicológicos intrínsecos são completamente diferentes. Em sua autobiografia, Jung cita um impressionante fenômeno de sincronicidade, presenciado por Freud, que se repetiu, e a partir do mesmo houve a ruptura definitiva entre o mestre de Viena e seu discípulo dileto. Os livros de ocultismo estão repletos de ocorrências similares e que podem ter um mecanismo de ação mediúnica. Em O Lamo das Quatro Sabedorias Uki cite, o personagem principal, Mipan, viu, num bando de aves no céu voando em direção ao norte, um aviso que, após difíceis tentativas de verificação, se confirmou como sendo verdadeiro. A diferença fundamental entre o médium, o sensitivo e o doente mental é que nas personalidades mediúnicas o juízo crítico da realidade e do estado mórbido não estão comprometidos, o que permite ao sensitivo questionar o sinal, ou procurar verificar a sua possível veracidade ou mera casualidade. O doente mental é incapaz de testar a realidade. Às vezes o doente pensa que é rei, Cristo, Napoleão etc., com ideação delirante de feição grandiosa. Esse delírio não deve ser confundido com as crendices de espiritistas de que são a reencarnação de personalidades proeminentes do passado. É mais provável que aqui haja simplesmente uma satisfação de desejos, uma compensação a uma vida de frustrações e desprovida de brilho e satisfação pessoal. As ideias delirantes são inconfundíveis, embora alguns delírios possam ser dissimulados pelos pacientes. Não sou filho de meu pai, sou rei, baixei expressamente de cima, de ser em ser, até a minha situação atual de rei, e sou rei porque os astros virão buscar-me o Aceli. O paciente delirante desenvolve o humor delirante, é desconfiado, acusa os outros de hipocrisia e hostilidade, ou de dissimulados e reticentes, altera-se a consciência do eu. Os objetos e os acontecimentos adquirem uma significação especial, particular, e a personalidade apresenta traços negativos, desagradáveis, podendo cometer escândalo público, agressões ou mesmo homicídio ou suicídio. Por outro lado, William James, Op. Cit., descreve as experiências religiosas e mediúnicas, de modo geral, como tendo inifalibilidade. Quem o experimenta diz que desafia a expressão, que não se pode fazer com palavras nenhum relato adequado do seu conteúdo, não podendo ser comunicado nem transmitido aos outros. Possuem também qualidade noética, são para os que as experimentam estados de conhecimento, estados de visão interior dirigidas a profundas verdades, não sondadas pelo intelecto discursivo. Transitoriedade, esses estados não podem ser sustentados por muito tempo, a não ser em casos raros, vide Yogananda, Op. Cit. Passividade, tem a impressão de que sua própria vontade está adormecida, podendo, no entanto, não haver nenhuma recordação posterior do fenômeno às variedades da experiência religiosa. Todas essas características podem ser encontradas na seguinte experiência de Santa Teresa, relatada em O Livro da Vida. Um dia, estando em oração, foi-me concedido perceber, num instante, como todas as coisas são vistas e contidas em Deus. Eu não as percebi em sua forma apropriada e, apesar disso, a visão que eu tinha delas era de uma clareza soberana, e permanecem vividamente impressas em minha alma. Foi uma das poucas mais extraordinárias que o Senhor me conferiu. A visão era tão delicada e sutil que o entendimento não pôde captá-la.
Ao codificador da teoria espírita não passaram despercebidas as possíveis imbricações entre doença mental e mediunismo. Allan Kardec formula a seguinte questão, há mais de um século, no auge da psiquiatria mecanicista. Poderia a mediunidade produzir a loucura? R. Não mais do que qualquer outra coisa, desde que não haja predisposição para